Hoje é dia 20 de janeiro, é segunda-feira, e eu quero convidar você a inscrever-se aqui no nosso canal do YouTube, Rede Século XXI. Deixa nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa rezar por você e também compartilhe com o maior número de pessoas este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação de hoje está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Segundo o relato do Evangelho, o tema tratado aqui é sobre o jejum. E a realidade do jejum já era uma prática comum e religiosa no meio dos judeus e no tempo do Cristo. E um questionamento que os discípulos de João Batista e também os discípulos de alguns fariseus fizeram com Jesus é: por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Nós precisamos fazer aqui uma leitura espiritual para a gente entender o que Jesus foi explicar para os discípulos de João Batista e para os fariseus, por que os seus discípulos não estavam jejuando. Jesus ele estava aqui falando do banquete nupcial. Enquanto os convidados estão participando de uma festa de casamento, eles estão participando de um momento festivo para aquele casal. Então eles não vão fazer jejum, eles não vão ficar em luto, pelo contrário, eles vão fazer festa, viver na alegria daquela festa de casamento, participando daquela festa e daquele momento de alegria. Jesus, para utilizar-se desta analogia, desta metáfora, Jesus estava querendo dizer que enquanto ele está no meio dos seus discípulos, os seus discípulos não vão jejuar, mas quando ele for tirado desta terra, quando ele chegar o momento da sua paixão dolorosa e da sua morte na cruz, os seus discípulos vão jejuar. Fazendo aqui uma conclusão e tirando uma mensagem deste texto para os dias atuais, o jejum ele também é importante na vida de qualquer cristão, porque ele tem algumas finalidades e uma delas, o jejum, quando bem feito como prática religiosa, ele nos leva ao autodomínio, ao domínio das nossas paixões, instintos que nos levam a pecar. E o segundo fruto e finalidade do jejum é também pedindo a conversão para nós e a conversão para os pecadores. Esses são os frutos que nós podemos colher sobre a realidade do jejum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.